Se você tem sua Bíblia nessa noite, abra comigo, por favor. 2 Tessalonicenses. Vou ler o versículo 9 ao 12. A epístola de Paulo para a igreja de Tessalônica. Segunda Tessalonicenses 2 e 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olhe bem a terminologia: poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano. O engano é a maior arma de Satanás. Está alcançando, está esmagando os cristãos nesses últimos dias e vai acabar no anticristo. O Espírito Santo chama de engano, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvem. Se você não conhece a verdade, você não pode ser salvo. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu quero usar como tópico nessa noite, eu acho que uma das mensagens mais importantes que eu já preguei: América na encruzilhada. América na encruzilhada. Abaixa a sua cabeça. Pai Celestial, eu peço a sua ajuda nessa noite. Eu oro como orei ontem à noite, que o teu Santo Espírito venha sobre esse auditório. E Pai Celestial, eu também quero te lembrar que eu preciso da sua força, do seu poder, da sua unção. E eu tenho que sempre diminuir e que o Senhor tem sempre que crescer. E eu peço ao Senhor para ungir as pessoas para entender, para ouvir a Tua palavra. Me ajude a não violentar a Tua palavra, mas pregar a Tua verdade. E eu peço tudo isso no grande nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Nos últimos 6 meses, eu tenho sido guiado por Deus de uma forma muito forte a pregar em algumas áreas que eu não tenho aproveitado ou não teria escolhido fazer assim se eu tivesse que escolher. Eu tenho que ser honesto com você, eu tentei não fazer isso. Eu tenho buscado a Deus vez após vez para que Ele venha tirar esse fardo, que eu não fosse essa pessoa que tem que dizer algumas coisas que eu sinto que precisam ser ditas. Vez após vez eu vim das cruzadas, de volta para o quarto de hotel, e disse à minha esposa: nunca mais eu vou pregar desse jeito. E ainda assim, a palavra dele arde em meu coração, até que eu não possa mais pregar mais nada. Antes mesmo desse culto eu estava orando, era mais ou menos 3 da manhã, na última quinta de manhã, e Deus literalmente rasgou a minha alma, com muitos choros e soluços, enquanto eu via essa nação, como eu acho que ainda não via antigamente. Ele me disse que eu não tinha uma alternativa ou uma escolha, eu tinha que obedecer a Ele se eu quisesse pregar a sua palavra. E eu sei que não vai ser recebido ou aceito pela maioria. Outro dia eu falei com um homem que tem 81 anos de idade. Ele se assentou ao meu lado com lágrima nos olhos e disse: irmão Swagger, depois de ter servido 40 anos como um missionário médico, ele é um MD lá no Brasil.
E ele disse que 18 meses atrás Deus deu a ele uma visão do céu. E por 5 horas e meia ele disse que caminhou com Jesus nos portais da glória. E ele perguntou ao Senhor, entre tantas coisas, sobre esse grande país da América. E ele disse que o Senhor falou com ele e disse: a América precisa se arrepender. Se a América não se arrepender, uma situação muito séria vai acontecer. Os Estados Unidos precisam se arrepender. Os historiadores, quando olharem para o passado, em dinastias, em impérios, reinos de antigamente, eles basicamente usam um critério de 3 áreas investigativas para aprender a respeito do império que se levantou e como foi que ele caiu. Outro dia mesmo eu estava em Roma, no lugar aonde eles nos dizem que o grande império romano começou, que governou o mundo desde a sua capital do leste a oeste por mais ou menos 1500 anos e ainda assim caiu. E os historiadores nos contam que essas 3 áreas investigativas, estranhamente, são arte, esculturas e literatura. Arte, escultura e literatura. Eles podem investigar essas coisas e eles podem certificar a deteriorização de um império em um período de tempo. E eu li isso e eu pensei sobre essa grande nação. Houve um dia em que a arte veio da palavra de Deus. Grandes mestres com tanta beleza que vai além da descrição enchiam os museus dessa terra. Eu estava em Washington outro dia, na capital, e eu fui a um museu maravilhoso e eu olhei para algo tão comovente que eu nem tenho palavras para descrever. Pintado há 100 anos atrás, em um panorama do nascimento do homem, o nascimento de uma criança até a sua era adulta e finalmente até que aquela pessoa morreu. Aquilo me comoveu bastante. Mas hoje em dia esse tipo de arte foi substituída por rabiscos esquisitos em um pedaço de papel. Isso mostra a mente distorcida daqueles que se consideram ser artistas. Outro dia, em um dos museus de arte, pendurou de cabeça para baixo um quadro por 3 meses antes de alguém notar. Se Jesus tardar e os historiadores olharem para essa grande terra, eles facilmente vão poder determinar quando ela se levantou e quando ela caiu, através do que eu mencionei. As esculturas que antes estavam pelos nossos parques, de homens poderosos do passado, George Washington, Abraham Lincoln e vários outros, mas hoje eles são substituídas por várias massas sem forma, sem significado algum, que não tem o menor propósito, não tem a melhor arquitetura e que mostra realmente o que está por dentro daqueles que tentam passar seus verdadeiros sentimentos através daquilo que eles chamam de esculturas. A literatura clássica, escrita com uma força e um poder que vai além da descrição, foi substituído por sujeira, podridão e 4 palavrinhas que se passam por literatura. E na verdade é uma mancha negra diretamente da mente denegrida do homem. Em 1917, a revolução de Bolchevique mudou o mundo. Poderosos zares caíram na Rússia e por alguns meses a forma mais pura de democracia reinou na Rússia.
Mas aqueles que deveriam saber, deixaram passar entre os seus dedos como se fossem areia entre os dedos, até que eles se tornaram a presa fácil para os mestres dominadores do bolchevique, do comunismo, a religião do inferno. A última reunião da religião do Estado da Rússia, um homem se levantou e pediu para ler a palavra de Deus, e eles vaiaram ele e falaram: esqueça essa bobeira, vamos falar da coisa séria. E a coisa séria era para que eles recebessem um aumento no salário e falar que cor de roupa tinham que usar. Algumas horas depois, os comunistas estavam no poder e a maioria daqueles homens estavam mortos. Há pouco tempo atrás, essa nação fizeram uma pesquisa com estudantes da oitava série. Perguntaram a eles quem eles admiravam mais nesse país e queriam crescer para ser como essa pessoa. A resposta deles foi: atores, atletas. E de acordo com a pesquisa do Livro dos Fatos do Almanac, o ator Burt Reynolds foi o número 1, uma imagem de um macho. E outros favores foram Richard Parr, Steve Martin, Roderick Bedford e o John Buritti. Eu não falo mal desses homens que acabei de mencionar o nome deles aqui, mas eu estou tentando mostrar algo para você nessa noite. Você só precisa de uma geração para perder a nação. Uma geração pode destruir a maior nação na face da terra se essa geração se esquecer dos princípios e das fundações nas quais essa nação é construída. E nós estamos perto disso hoje. Eu quero que você escute o seguinte. Um programa na televisão há pouco tempo atrás, mostrando a deteriorização da nossa sociedade, chamando todos os cristãos, especialmente ministros do evangelho, como hipócritas. Foi uma minissérie chamada Celebridade. O ator principal nessa bobeirada peça era um indivíduo que a rede de televisão chamam de Tomás Jeremias Lutero, um televangelista famoso aqui nessa apresentação fictícia. O nome dele tem que ser notado porque ele contém o nome do discípulo, de um profeta e do que foi talvez o maior pregador do evangelho que já viveu, Martim Lutero. Tomás Jeremias Lutero, nessa série que passou na televisão, era retratado como um líder político conservador, um vigarista, um ladrão, um chantagista, um estrupador e um assassino. O conteúdo do programa, chamado Celebridade, era vulgar do início ao fim e nada mais nada menos do que um típico exemplo de estereotipo anticristão que se tornou o padrão aqui sobre as redes de televisão. E nesse caso eles foram um pouco mais longe. Eles fizeram de Tomás Jeremias Lutero, um líder em um movimento político chamado de O Lado Direito. A organização era pró-vida, pró-família e pró-moralidade, e faziam lobby para oração nas escolas e eram contra a pornografia e as coisas ruins. Um comentarista disse: tem sido assim por tanto tempo, desde que um programa de televisão deu um tratamento justo para homens e mulheres da igreja, que eles ficam surpresos quando vão à igreja e descobrem um ser humano comum no púlpito. Inevitavelmente, qualquer personagem na televisão que valoriza as escolhas morais individuais, que respeita os 10 mandamentos como as leis de Deus e que não se inscreve para a nova moralidade, é retratado como um tipo de aberração neurótica.
Além disso, o terceiro palavrão mais usado na televisão hoje em dia é, de alguma forma, uma combinação da palavra Deus misturada ali, que é usada de uma maneira depreciativa e nojenta. A deterioração dessa nação já começou. É o esforço dos poderes das trevas destruir, e eu quero falar nessa noite naquilo que eu acredito que está trazendo os Estados Unidos à encruzilhada. Nunca estivemos em uma situação tão séria. Nunca estivemos com um dilema tão grande como temos hoje nessa nação. E ainda assim eu temo que estamos prontos para nos queimar. A mídia, através da televisão, dos filmes, das revistas, jornais, tem se tornado a força mais poderosa nos Estados Unidos da América. Mais poderoso até mesmo do que os poderes que estão em Washington e na estrutura governamental. Falo da mídia. Eu quero te falar nessa noite, daqui a alguns instantes, o que esse pequeno grupo de homens e mulheres em Nova York e em Los Angeles, da Califórnia, exatamente quem eles são, o que eles representam, aqueles que escolhem que tipo de programação você assiste, basicamente que tipo de jornal é que vai passar na sua televisão, que tipos de filmes são feitos, basicamente tudo que passa nas revistas e na maioria dos jornais dessa nação. Eu falo da mídia. Escute isso. 65 dos representantes da mídia entrevistados acreditam que a TV deve ser usada como uma fonte importante para a reforma social. Agora, a reforma social é uma palavra que eles usam como se fosse um código para justificar qualquer coisa, desde a anarquia absoluta para socialismo ao totalitarismo socialista. A mesma porcentagem, 65% dessas pessoas, a mídia, acredita que o entretenimento de TV, que eles também chamam de programas, não devem ser apenas para entreter, mas para influenciar o público a aceitar seus pontos de vista de uma sociedade ideal que é anti-Deus e anti-bíblica. Agora, antes de você formar sua conclusão sobre o que essa sociedade ideal é, vamos ver quais suas percepções são. A ideia deles de como uma sociedade ideal deve ser. 93% desses representantes da imprensa não participam em nenhuma igreja. 93% desses representantes da mídia não têm afiliação com nenhuma igreja. 85% de representantes da mídia admitem que são liberais. Um sinônimo de humanismo secular, que é um termo, na minha opinião, sinônimo de ateu ou agnóstico. 40% dos representantes da mídia admitem abertamente que são favoráveis a uma forma de governo socialista. Socialista, que é o termo usado por aqueles que são de fato, na minha opinião, mais uma vez, marxistas ou comunistas. 75% desses representantes acreditam que os Estados Unidos é uma potência imperialista que explora os países do terceiro mundo. 90% desses representantes da mídia favorecem o assassinato legalizado, o aborto na hora que você quiser. 54% deles não veem nada de errado com sexo antes do casamento ou com coabitação sem casamento. Isso aqui é o que está decidindo sobre o que você assiste, o que entra em sua casa, o que os seus filhos assistem, o que eles absorvem, o que você lê, o que você vê, o que você ouve nos Estados Unidos da América. Veja bem, o diabo não gosta disso porque ele não quer ser exposto.
Mas é o meu trabalho desmascarar esses imorais que estão poluindo toda a nossa sociedade. Como é que alguém que não conhece a Deus, que não se importa com a sua palavra, que não se importa com os 10 mandamentos, que não se importa que existe um Deus, que não acredita que existe o céu, o inferno, o julgamento, não acredita em Jesus Cristo, não acredita na moralidade, não acredita em nada, mas acredita em ética situacional, acreditam em humanismo, como é que eles podem ser exemplos? Eles não são exemplos a não ser para a maldade, para a profanidade, para a sujeira, para a podridão e para as trevas demoníacas. E se permitirem que isso continue, vai destruir os Estados Unidos da América. A União Soviética não vai ter que atirar uma só vez, não vai ter que começar nenhuma guerra, não vai ter que mandar nenhum tanque, não vai ter que voar nenhum avião aqui. Nós vamos apodrecer por dentro. Porque quando você troca isso por aquilo, quando você troca isso por aquilo, você está trocando sua liberdade pela escravidão. Você está trocando sua liberdade pela escravidão. Porque a única liberdade que existe estão nas palavras desse livro que está em minha mão agora, a palavra do Deus Todo-Poderoso. E você, representante da mídia, sentado aí nesse seu terno engomado, e nesses escritórios milionários, fazendo milhões de dólares, pervertendo a juventude dessa nação, um dia você vai ter que estar diante de Deus e responder por essa Bíblia que você disse que não acredita nela, e responder a Deus porque você tentou destruir essa nação americana. Eu não consigo entender por que a mídia tem uma dificuldade tão grande em reconhecer o comunismo. Motorista de caminhão sabe o que é. Os carpinteiros sabem o que é. Eletricistas sabem o que é. Mas eu acho que as pessoas mais intelectuais dessa nação, eles não entendem o que é. Quando Odropov morreu, e quando você assistiu isso já faz algumas semanas, agora ele sabe que existe um Deus. Um repórter e comentarista disse: você não pensa que o presidente Reagan tinha que ir ao funeral? E eu não quero que você pense que eu estou sendo muito maldoso. E eu não falo do povo russo, eu amo o povo russo, eles são escravos. Mas eu queria que o nosso presidente pudesse ir ao funeral de todos aqueles líderes, os políticos ali, de onde quer que eles sejam na União Soviética. Eu sei que isso é meio duro de dizer, mas eu acredito dessa forma. Enquanto eles morrem de causas naturais, um dos comentaristas disse que isso ia ser um gesto de camaradagem com os soviéticos, e ele devia ir ali. Eu escutei aquilo e eu pensei, olha só, nós já cooperamos com os soviéticos por mais de meio século, e como pagamento eles nos deram a falência, chantagem, subterfúgios, mentiras e engano. É só isso que eles nos deram. Quase que levou essa nação à falência. Não há como juntar a luz com as trevas. Você não pode juntar a água com o óleo. Você não pode juntar o pecado com a salvação. Você não pode juntar o céu com o inferno. Esse povo parece ter uma dificuldade, a mídia, em reconhecer o que o comunismo realmente é.
De país em país, de Cuba ao Vietnã e na Nicarágua até El Salvador, os rebeldes comunistas estão inevitavelmente faturados pela mídia como suaves e reformadores da terra que são bem intencionados, interessados apenas em fornecer a terra às pessoas dos direitos civis. Quando essas pessoas assumirem o governo devidamente constituído pelos os seus países por meios violentos, e os banhos de sangue começaram quando centenas de pessoas, talvez milhões desse povo for brutalmente assassinado. É claro que nessa época a notícia que está tão cheia com as atrocidades do antigo governo deixa as ondas de rádio. Um país só vira notícia aqui na mídia americana somente quando as forças marxistas batalham para tomá-lo, auxiliado, é claro, pela nossa notícia pessoal para deter toda a ajuda dos Estados Unidos ao devidamente constituído governo. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Nós nos sentamos aqui, pensamos que temos problemas aqui nos Estados Unidos, queremos mais dinheiro para trabalhar, isso, aquilo, aquilo, outro. Nós temos tanto mais do que qualquer outro país na face da terra. Nós temos tanto mais hoje em dia. E podemos nos levantar e dizer: Jimmy Swaggart, eu não perdi nada no El Salvador, eu não perdi nada em Nicarágua, eu não perdi nada nesses países, e eu não estou nem aí para o que acontece. É melhor você se preocupar. É melhor você se preocupar. É melhor você se preocupar, porque a tentativa comunista é de controlar esses pequenos países para depois controlar os Estados Unidos da América. É o que eles querem fazer. Depois que os marxistas controlarem, então, de repente, para as notícias. Na Camboja, milhões foram assassinados, mas a nossa mídia nunca cobriu aquela história. Por que é que vocês não cobriram? Vocês não se importam? Será porque há um motivo por trás das suas políticas da mídia, ou eles têm uma má sorte de nunca estar cobrindo o que os marxistas fazem de errado? Eu já trabalhei com missionários em El Salvador, na Nicarágua. Eu estava ali em El Salvador há alguns dias atrás, e um dos missionários que acabou de sair dali, ele ficou ali com alguns comunistas que tinham as armas apontadas para sua cabeça por algumas horas, e ele pensou que eles iam puxar o gatilho. Somente Deus o livrou. E ele disse: irmão Swaggart, estão passando tinta vermelha na porta dos cristãos e dizendo que se existir algum tipo de guerra, vocês vão ser os primeiros a morrer. Acabamos de contratar um homem, ele é quem gerencia nosso ministério infantil. Ele foi um missionário em Nicarágua por 7 anos. Eles estavam ali quando os comunistas entraram. Hoje eles estão andando para as igrejas e estão levando toda pessoa na igreja, pregadores e tudo, eles desaparecem. Ninguém nunca mais os vê. Homens que ele treinou para pregar o evangelho foram levados com arma na cabeça e explodiram o cérebro deles. Esse é o comunismo para você. E a nossa mídia não quer saber o que está acontecendo. Eu escutei um repórter ridículo outro dia falar na televisão que a África do Sul está muito mais escravizada do que o Nicarágua. Que estupidez! Os jornais de Nicarágua declaram que eles são marxistas e leninistas. Eles dizem: somos comunistas. Mas o que é que os nossos repórteres trazem de volta para essa nação? Eles negam que o governo sandinista é comunista. Eles vão nesses programas de debate, alguns que vocês assistem, e falam com a cara mais lavada que o governo de Nicarágua não é comunista. Quão tolo vocês realmente acham que nós somos? É de se admirar que os burocratas de esquerda dentro da nossa própria nação pararam de dar apoio a qualquer um contra o comunismo no mundo inteiro. Com o apoio da imprensa, eles se sentem seguros em proclamar suas vidas, enquanto irresolutos congressistas fracos também estão convencidos de que não é politicamente viável tomar uma posição contra o comunismo em todo o mundo. Deus nos dê homens dos Estados Unidos, dá-nos homens que vão se levantar, nos dê homens que vão acreditar na Bíblia, nos dê homens que vão ter convicções, nos dê congressistas que vão se levantar por algo, senadores que vão se levantar por algo. A imprensa americana
está culpada de ser superficial, de ser preguiçosa. Pode ser que eu suspeite que você esteja trabalhando de perto para apoiar tudo que esse país é contra. Você nunca realiza estudos aprofundados dos problemas, você pega os elementos para sensacionalizar sua manchete e joga o resto na lata do lixo. Você pega alguns dos seus relatórios em El Salvador com os cotovelos em um bar. Eu sei, eu já estive lá, não no bar, mas em El Salvador. Quando Alexander Solzhenitsyn veio a essa nação, ele era o queridinho da mídia, sabe? Eles perseguiam cada passo que ele dava. Ele foi quase endeusado. Mas como Alexander Solzhenitsyn, ele começou a observar o cenário norte-americano, ficou chocado. Ele começou a fazer algumas observações acirradas e incisivas sobre a tragédia do percurso que a América estava indo nele, sobre a orientação da imprensa liberalista. De repente ele se viu em um paramídia. Ele não era de interesse jornalístico mais. Hoje esse grande homem labuta na obscuridade quase que total, porque ele se atreveu a dizer a verdade, e antes que ele estivesse condenado ao exílio intelectual pela mídia americana, aqueles que nos dão o que passa na TV, com todo o seu conteúdo. Ele falou para uma classe que se formou em Harvard, e ele criticou o Ocidente pela pobreza moral ou materialismo extremo, e essa é a nossa maldição. Ele traçou a ascensão do Ocidente, desespiritualização e consciência humanística e religiosa de volta ao Renascimento e à Era da Iluminação. Ele declarou que as culturas legalistas e degradadas do Ocidente foram resultado direto da rejeição da verdade que era a palavra de Deus. Ele apontou a mídia como agentes que têm promovido e fomentado esse declínio. E de repente ele não é interessante mais. E essa é a razão pela qual você está fazendo o seu melhor, não é mesmo? Para me calar. Mas enquanto Deus viver, eu não vou calar a boca. Alguns de vocês se sentam aí com um sorriso de escárnio presunçoso e diz: Deus está morto, não é mesmo? Quem assinou o atestado de óbito? Eu gostaria de saber. Onde é que ele morreu? Onde ele está enterrado? De que é que ele morreu? Quem realizou a autópsia? Você já contactou a sua família? Você está falando do meu pai, ué? E eu sou um herdeiro. Eu sou um herdeiro. Glória a Deus. Não, ele não está morto, meu Senhor. Ele ainda vive, ele ainda está em seu trono. E eu tenho uma notícia para você. Há um avivamento do Espírito Santo que está voltando os valores da América. E vamos voltar para a moralidade, vamos voltar para a santidade. Nós vamos voltar para viver o que Deus determinou. Vamos voltar a pregar o Evangelho. Está vindo para os Estados Unidos da América um avivamento dado por Deus. Aleluia ao Cordeiro.
Não, ele não está morto, não. Ele está trabalhando. Vamos olhar para o entretenimento. Eu tenho graciosamente, com compreensão e diplomacia, falado sobre a mídia. Agora eu quero falar do entretenimento. A sujeira, o esgoto moral que flui de mentes perturbadas dentro dos lares, dos corações e da vida dos americanos, o lixo que se passa por entretenimento. Um dos maiores temas é o sexo. O que eu tenho para dizer aqui é meio que forte, mas não é tão forte quanto o que os seus filhos assistem na TV. Estudos da Universidade de Temple revelaram que atos sexuais, relação sexual, alusões a relações sexuais, carícias e abraços apaixonados, beijar e tocar os corpos, apareceu em novelas com uma frequência de 6 incidentes e meio por hora, que conclui em 1 a cada 9 minutos. E eu tenho que falar para vocês, senhoras, que a novela General Hospital foi de onde tiramos esses números. Uma média de 16 incidentes sexuais a cada hora. E também é a novela mais famosa. E também é a que é mais assistida por crianças e adolescentes. E eu não entendo, eu estou um pouco confuso, eu nunca vi esse hospital general, eu nunca vi sexo em um hospital. Talvez eu seja antiquado, talvez eu seja um anacronismo, talvez eu seja um retrocesso. Se eu tiver que ir para um hospital é porque eu estou doente. Pensando bem, eles também estão doentes. Um dos seus principais atores admite que as coisas estão fugindo do controle. Ele diz que as propagandas vão ter que ser aplicadas aqui. E ele diz que agora está muito descarado, sexo na hora da tarde. Eu podia falar o nome dele, mas não vou. Ele diz que é um gancho para fazer com que as pessoas assistam. E eles assistem, fazem isso em massa, não apenas adultos. Uma influência muito grande da moralidade tem tido sobre a população jovem dessa nação. Veja bem, a televisão dos Estados Unidos mantém toda a população em um estado constante de excitação sexual. O aumento da gravidez na adolescência, sem dúvida, é um resultado disso. Adolescentes, com 12% dos bebês nascidos nos Estados Unidos em 1975 e de 15 a 17 anos de idade, a taxa de gravidez aumentou quase que 22%. Um estudo realizado na Universidade do Estado de Michigan revelou que a relação sexual na televisão apareceu 49% das vezes entre amantes, 29% das vezes entre estranhos e apenas 6% das vezes entre casais casados. A média de um espectador terá que concluir que os casais não podem estar interessados nisso, enquanto os casais não casados fazem um pouco mais. Quão estúpido você pensa que nós somos? Talvez nós somos se estivermos assistindo a isso. Gostaria de saber o que eles vão melhorar. Nós olhamos para isso, nós pensamos sobre isso e nos tornamos tão cansados. Olha só, nós nos tornamos tão grosseiramente calejados como cristãos que está ficando cada vez mais fácil de nos chocar. Nós vimos tanto, temos sido programados para ver o que é sujo. A sujeira se tornou comum no nosso dia a dia.
Onde quer que você mude de canal, as mulheres vão estar tirando as roupas. As redes de televisão estão sentindo o calor ali para ver o que o povo pensa, está abaixando cada vez mais o seu padrão para te prender. Um homem disse que uma das redes de televisão procura algumas palavras para fazer com que o coração da audiência bata mais forte. Ele diz: você tem que combinar sexo com violência. Quando você faz isso, ele diz que quando você pode juntar o abuso humano, então todas as pessoas assistem. E se você entende isso ou não, esse pensamento pervertido influencia nossos filhos. E quando um produtor faz um filme que é classificado para adultos, quem você pensa que ele está tentando atrair? Adultos sofisticados e maduros? Jovens estudantes de universidade? Não. Eu respondo para você. Fizeram um filme há pouco tempo atrás chamado de Escola Particular. E passou para uma das companhias maiores de comercialização que existem. E de acordo com o produtor, eles estavam querendo que meninos e meninas e pessoas de 12 a 15 anos que assistissem. Ou em outras palavras, crianças. Não estou falando da casa de pornografia na esquina. Eu não estou falando dos filmes ruins na sua cidade. Eu estou falando do que é produzido pelos grandes nomes das redes. Uma rede de televisão está oferecendo algo chamado Little Darling, com duas meninas que são adolescentes, que fazem uma competição para ver quem consegue fazer sexo primeiro com o menino no acampamento. Outras pessoas no acampamento escolhem que lado vão ficar e apostam quem vai ganhar. E as meninas têm idade de 10 a 15 anos de idade. Acidentes humanos, tem cenas de crianças falando todo tipo de bobeira, lendo pornografia e dançando enquanto as pessoas juram a bandeira. E sabe o que isso tudo está fazendo? Eles dizem que não há relacionamento entre o que está sendo mostrado na TV e o comportamento daqueles que assistem esses programas. Isso é uma mentira. Um jovem assassinou seu avô e avó. Da mesma forma que ele viu os personagens principais no filme A Canção do Carrasco cometer um crime. Ele tinha acabado de ver o filme em uma dessas redes de televisão. A mãe de um menino de 4 anos de idade esfaqueou a filha até a morte. E a mãe de uma criança de 4 anos de idade esfaqueou a filha até a morte, cortou o coração para livrá-la de demônios enquanto assistia uma cena semelhante no filme Exorcista 2. Até hoje, 28 pessoas foram mortas jogando roleta russa depois de assistir o filme O Caçador na televisão. Uma jovem foi estuprada por membros de gangues imitando uma cena que tinham visto uma noite antes no filme Nascendo Inocentes, em uma das redes de televisão. John Hinckley Jr. atirou no presidente Reagan e admitiu que o filme Motorista de Táxi influenciou suas ações. Uma menina de 17 anos e o seu namorado se enforcaram, assim como os personagens do filme Os Senhores no Escritório. Deus me livre. Jovens encapuzados em Miami derramaram querosene em um grupo de pessoas e botou fogo, como se fosse uma cena do filme Fuzz. 5 jovens aterrorizaram passageiros em um metrô de Nova York na noite depois que a CBS mostrou o filme O Sequestro do Metrô 123. Senhoras e senhores, o diabo está jogando para valer. Eles estão projetando destruir suas crianças, e eu quero te dizer o seguinte, como um comentário meu: se você notar, você raramente vê o álcool sendo colocado em uma posição desagradável na televisão. Você me ouviu?
Porque a indústria de bebidas tem amigos em Hollywood. E nas redes, é cada vez mais claro que a propaganda na TV e a utilização programada do álcool está desempenhando um papel importante no crescente abuso de álcool. Você escute só, a criança em média vai ver o álcool consumido 75 mil vezes na televisão antes que ele atinja a idade legal para beber. Isso é uma influência concebida para programá-lo. Ele também observa que o adulto típico vê 5.000 casos de ingestão de álcool por ano. 99% desses casos de ingestão de álcool será retratado como neutro ou favorável. Agora, o que realmente é isso? 50% da violência real nesse país está associada com o álcool, enquanto apenas 1% na televisão está associado com o álcool. Entretenimento na televisão é um veneno. Está destruindo nossos filhos. Está enfraquecendo a mente deles. As últimas encruzilhadas que a América vai passar por elas, que pode destruir essa geração, é a educação dada em nossos sistemas públicos nos Estados Unidos. Eu quero que você veja e sinta o que está sendo ensinado em nossas escolas públicas. A maioria não sabe, a maioria não entende. Deus foi abandonado. O dogma da evolução é ensinada como verdade científica inquestionável, quando na realidade é uma das maiores mentiras que o inferno já inventou. Não é verdade? Eu já disse isso e vou repetir, qualquer professor que estiver diante de crianças ensinando a evolução, um dia vai estar diante de Deus e responder a Deus por subverter as mentes das crianças que você está ensinando. Não tem bom senso, eles não pensam da maneira correta. Ninguém que tem um pingo de bom senso pode começar a acreditar na evolução. Nenhum. E nas nossas escolas públicas, eles não ensinam somente evolução, mas ensinam a autoautonomia. As crianças escutam todo dia que eles têm que ser sua própria autoridade em questões de moral e valores. Ética situacional é ensinado, não existe um absoluto, certo ou errado, depende de quem está vendo. No nosso sistema público de educação, eles negam o cristianismo, eles ridicularizam o cristianismo. Não existe nada sobrenatural no universo, não existe Deus, não existe salvação, nem céu, nem inferno, e nem Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. É o que eles ensinam nas escolas de hoje em dia. Ensinam liberdade sexual. A educação pública está promovendo o sexo sem moral, sem pudor, sem vergonha, sem castidade ou abstinência. Sexo nos sistemas públicos de ensino não é mais do que uma função animal. O aborto, o sexo fora do casamento e o homossexualismo são aceitos muito bem. A liberdade de leitura total é ensinada em nossas escolas. Eles dizem que as crianças não devem ser supervisionadas, eles podem ler o que eles quiserem, até mesmo material pornográfico, e então escolher o que eles acham que é certo e errado. Que estupidez! Eu não estou nem aí se quem escreveu aquilo foi para Harvard, ou para Yale, ou para Princeton, e para todas as universidades do mundo, e tem todo tipo de doutorado. Ele é burro. Eles aprendem a instrução de morte. Mas o que é isso, instrução de morte? É o conceito de que não há esperança além do túmulo, e a implicação é melhor você se divertir agora, porque quando você morrer, você morreu. Internacionalismo, a ideia é enfatizada em nossas escolas públicas que a cidadania mundial é mais moral do que o patriotismo nacional. Eles não afirmam que a cidadania mundial, sem dúvida, ocorre sobre o comunismo mundial. Em nosso sistema de ensino público, eles estão ensinando socialismo. A propriedade privada no sistema capitalista são caluniados, enquanto o socialismo é venerado. Nossos filhos são uma audiência no cativeiro, eles estão fazendo uma lavagem cerebral neles.
de uma plataforma incrédula e de educadores humanistas. É isso que está sendo ensinado, e agora eu posso te mostrar o que não pode ser ensinado pela lei, o que não pode ser ensinado em nossas escolas públicas. Eles não podem ensinar o fato de que Deus é o Criador e a divindade de Jesus Cristo. Isso não pode ser ensinado em nossas escolas. Eles não podem ensinar que a criação é um assunto científico. É chamado de um mito, portanto, não vale a pena ensinar, enquanto a evolução é uma ciência. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Não podem ensinar valores morais absolutos em nossas escolas. Em outras palavras, as crianças não aprendem que isso é errado, isso é certo, isso é certo, isso é errado. Veja bem, Deus tem um caráter. Com Deus algumas coisas estão certas e algumas estão erradas. E hoje algumas coisas estão certas e algumas coisas estão erradas. Deus é a autoridade final. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você quer que seja a sua autoridade final sobre o que é certo e errado? Quem? Na União Soviética, aquele que diz o que é certo e errado acabou de morrer. E eles não sabem quem vai vir para o seu lugar. Quem você quer? Um homem frágil para ser o seu guia moral? Não, eu prefiro ter esse livro como meu guia moral. O Deus Todo-Poderoso como meu guia moral. Eles não têm permissão para ensinar em nossas escolas públicas que a perspectiva bíblica sobre a sexualidade. Eles não estão autorizados a ensinar em nossos sistemas de escolas públicas que existe uma vida eterna, um céu, um inferno, um julgamento. Esses assuntos não devem ser abordados a qualquer momento dentro de uma escola ou até mesmo depois da escola. Imagine só. Eu quero te mostrar algumas coisas que seus filhos estão estudando na escola. Em algum dos livros didáticos da faculdade, um deles tem o título Contra o Mito Americano, e ele afirma categoricamente que o capitalismo fede, enquanto ridicularizando o modo da vida americano que faz o seu melhor para fazer o comunismo cheirar como rosa. Isso é o que foi impresso em um livro da 5ª série. Nenhuma nação na Terra é culpada de práticas mais chocantes e sangrentas do que os Estados Unidos nesse mesmo tempo. É o que estão ensinando a pessoas da 5ª série. Vá onde você quiser procurar e passe por todos os reinos da terra. Vá até a América do Sul, procure em Roma. Quando você encontrar, compare com o que essa nação tem feito. Então você vai concordar comigo, de acordo com o escritor, que a revoltante, bárbara e hipocrisia descarada dos Estados Unidos não há rival para isso. É o que eles ensinam às crianças nas escolas públicas americanas. Um curso de ciências sociais foi estabelecido há pouco tempo atrás para meninos da 5ª série chamados de feitores. 7 milhões de dólares dos nossos impostos foram gastos em algo que foi ensinado em 1.700 escolas públicas na América. E o curso qual era? Introduzido aos alunos da 5ª série: o adultério, troca de esposas, canibalismo, homicídio, infanticídio feminino e senicilide. Educadores bem-intencionados que se esforçam para deformar as mentes da 5ª série. Um livro da biblioteca em uma das nossas escolas, chamado de Dene, foi verificado por uma garota de 10 anos e disse a ela que coisas sexualmente explícitas encorajam ela a experimentar. Ele fez referências a carícias e relações de uma maneira pornográfica e excitante. E quando a mãe dessa criança confrontou o diretor, ele expressou uma surpresa. Ele não conseguia entender porque sua secretária não tinha flagrado isso, já que ela havia sido instruída a rastrear todos os livros para se certificar que não havia referência a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui. Outro dia na Califórnia, um jovem estava para orar, e ele era o orador oficial da sua turma na formatura.
na reunião oficial e o juiz disse a ele que ele não podia orar. Eu ia ter orado assim mesmo. Você ouviu o que eu disse? Eu estava diante de uma coletiva da imprensa em Washington outro dia mesmo. Um dos repórteres me perguntou, ele disse: vocês não acreditam em guardar a lei, cristãos? Obedecer à lei? Eu disse sim, nós somos o povo mais obediente à lei no mundo inteiro. A não ser que a lei viola a nossa consciência cristã. E se a lei viola a minha consciência cristã e esta Bíblia que eu tenho em minhas mãos, Deus deve vir antes de algum burocrata ou algum juiz ou alguma lei. Deus me livre. Vou obedecer a Deus, não os homens. Eu vou obedecer a Deus mais do que os homens. E olha, eu não quero dizer isso, mas eu tenho que falar. Livros contendo os seguintes exemplos de sujeira são usados para ensinar seus filhos nas escolas públicas. Usam excremento humano como um juramento. Usa relação sexual como um epitáfio, que está no livro de curso de um professor da 9ª série. Zomba da vida e da morte de Cristo na cruz. Debruça-se sobre a micção humana. Descreve a melhor maneira de abrir um cofre. Várias vezes toma o nome do Senhor em vão. Chama alguém filho de uma cadela. Fornece uma caixa de diálogo em execução durante um incidente sexual, em relação sexual. Informa repetidamente personagens de fixar residência no inferno. Usa epitáfios étnicos degradados. É isso que seus filhos aprendem. E depois a questão de educação sexual nas nossas escolas. Veja bem, esses educadores liberais têm determinado que é da responsabilidade do sistema escolar, não do pai, explicar o sexo para o filho. E esses poderes que se voltam para esses chamados especialistas, e eles ensinam que não há nada ou nenhuma coisa como sexo anormal. Eles ainda ensinam em alguns lugares que o incesto é adequado para expressar o amor entre um pai e seu filho. Deus me livre. Você está mexendo com a alma de uma nação. Me escute, sexo e moralidade não devem ser separados. Sexo envolve o que é certo e o que é errado. E até que valores morais sejam claramente definidos na mente de uma criança, os erros e os acertos e todos os aspectos do sexo não devem ser uma parte de uma discussão com eles. A educação sexual, incluindo o homossexualismo, lesbianismo, relação sexual antes do casamento, prostituição, incesto, sodomia, bestialidade, masturbação, aborto e drogas, mesmo dando crianças instruções sobre os efeitos de baixas doses de haxixe, de álcool, LSD e assim por diante no ato sexual. Uma educadora sexual sugeriu que crianças do pré-primário e do jardim sejam levados para salas de descanso em grupos misturados, seguidos por uma descrição do órgão masculino e do órgão feminino. E o programa também ia prover instrução para relacionamento sexual com essas crianças. E a idade desses meninos eram entre 3 e 5 anos de idade. Essa é a razão pela qual hoje as escolas cristãs estão se tornando a faceta mais importante da sociedade americana. Há pouco tempo atrás, em Louisville, no Nebraska, a Igreja Batista da Fé, as portas estavam trancadas. Pais de crianças pequenas que assistiram à sua escola, essa escola primária, tinham sido colocados na cadeia. Eu falei com um pastor no telefone outro dia. Poucos dias atrás eu estava diante dos assessores dos presidentes em Washington,
fiz um pedido. Eu perguntei, o presidente não pode falar nada para chamar a atenção a esse terrível problema em Louisville, no Nebraska. Aqueles homens não quebraram lei alguma, eles não fizeram nada de errado, eles simplesmente disseram: queremos ensinar nossos filhos sem a influência do Estado, de acordo com a palavra de Deus, e nós garantimos que a educação deles e a sua qualidade vai ser tão boa quanto ou melhor do que a do Estado. E eu perguntei ao senhor Benice e ao senhor Baker, eu perguntei: será que o presidente não pode dizer nada para chamar a atenção para isso? Eu quero dizer algo, presidente. Ao invés de enviar um embaixador para o Vaticano, mande um para Nebraska. E alguns dias depois que o presidente disse algo, ele falou a respeito daquela terrível injustiça. Aqueles homens estavam apodrecendo ali. Eu estou falando dos Estados Unidos, não na União Soviética, nos Estados Unidos. Se fosse qualquer outra pessoa fora cristãos, eles iam ter aberto aquela cadeia há muito tempo atrás da marra, mas é cristão, então não importa quem está ali. Mas glória a Deus, porque alguns pregadores se levantaram, e outro dia o pastor daquela igreja voltou e ele falou para os oficiais ali, 300 batistas, pregadores da Assembleia de Deus também se juntaram e falaram assim: se você tiver que prendê-los, você tem que passar por cima de nós. Aí sim, hein? Glória a Deus. O presidente falou a respeito disso. E naquela noite, vários repórteres estavam lá, mas nenhum deles mencionou nas reportagens. Não valia a pena ser mencionado. Eles estavam mais preocupados com o caracol flecheiro do Tennessee, ou algum pacto. Mas a verdade vai sair. Eu quero terminar falando assim. Parece que é totalmente fora do assunto, mas eu não acho que seja. Quando meu pai foi salvo, na noite em que ele veio a Jesus, o seu melhor amigo, sob uma convicção muito forte, tocado por Deus, não queria ir. E ainda assim, quando meu pai saiu daquele altar com o olho vermelho de tanto chorar, seu amigo veio, abraçou a ele, chorou e disse: eu estou contente porque você tomou essa decisão. Quem se desvia de Deus é rebaixado. Ele foi rebaixando o álcool, a aposta, e foi perdendo todos os negócios que ele tinha, até que então ele perdeu sua casa, perdeu seus negócios, perdeu sua família e finalmente perdeu a cabeça. Eu via ele cambaleando na rua, bêbado, dia após dia após dia, xingando todo tipo de palavrão. Eu estava lá no dia que o seu bebezinho morreu, com o cabelo caracolado preto, enquanto ele estava deitado no caixão, e eu escutei aquele homem ali. Eu vi, eu testemunhei, eu assisti, eu era apenas uma criança, mas ele batia as mãos no caixão, xingava a Deus e falava: a única coisa nesse mundo que eu amava e me amava, e Deus o tirou de mim. Ele morreu. Eu pensei que ele não ia viver. E 38 anos eu pensei que ele ia para o inferno. Eu não posso nem te dizer, sabe, o tamanho do pecado, da sujeira, da podridão, da maldade, o inferno, o horror que veio sobre sua alma. Mas 3 semanas atrás, uma mulher parou na minha frente e disse: irmão Swagger, eu estava passando pela sua cidade natal, naquele dia, há tanto tempo atrás. E eu olhei e vi o seu tio. Meu tio era um dos homens mais ricos ali.
eu nasci na sua casa, dia 15 de março de 1935. E ela disse, eu parei o carro, saí dali, e ele estava tão contente em me ver. Essa mulher me disse isso outro dia mesmo. E ela disse, eu perguntei como é que ele está, e falei o nome dele. E falaram assim, ele está morrendo. Eu acho que ele não vai viver mais nem um dia. Está morrendo. E ela disse, Jimmy, eu dirigi imediatamente. Ela disse, eu entrei naquele quarto, naquele barraco, me ajoelhei ao lado da cama. Isso foi em 1942. E ela disse, eu tomei sua mão e o perguntei se ele estava pronto para partir. E ele disse, não. E ela perguntou, você quer se preparar? Ele disse, sim. E ela disse, Jimmy, quando eu orei por ele, as lágrimas começaram a descer o seu rosto. E ele morreu dizendo, eu te amo, Jesus. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela misericórdia. Eu me assentei ali naquela mesa e chorei dizendo, eu não sabia, eu pensei que toda a minha vida ele tinha morrido perdido e ido ao inferno, mas ele foi para o céu, ela disse. A América pecou. A América tem se esquecido de Deus e ela tem se afundado em uma lama. E nessa noite a América está morrendo. Mas eu acredito que Deus vai ressuscitar a América. E a América vai sair disso vitoriosa. América, América, Deus derramou sua graça em ti. Mostre sua bondade e irmandade de mar a outros mares. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto mencionei essas palavras, eu fiz isso entendendo nessa noite da minha fragilidade. Use elas como flechas e leve-a aos corações das pessoas. Aqui em Santo Antônio, no Texas, e pela televisão também. Eu peço em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Quantos aqui podem levantar as mãos e dizer, Jimmy Swaggart, eu sinto em meu coração que Deus está me chamando. Eu sinto que Ele está falando com a minha alma. Eu senti fortemente, e eu não estou vivendo da maneira correta, preciso de oração. Quantos podem levantar a mão? Ore por mim. Estou vendo uma mão, estou vendo outra mão e outra mão, aí eles estão levantando as mãos aqui. Quantos aqui nas arquibancadas podem falar, ore por mim, eu não vou envergonhar você, eu te prometo, jovem e velho, eu não vou envergonhar você, eu não estou vivendo corretamente, eu sei do que você está falando, até lá em cima. Quantos podem levantar as mãos, até lá atrás, nas arquibancadas, aqui na frente, ore por mim, eu preciso de Deus, preciso de oração, estou vendo a sua mão, muito obrigado, continue levantando, eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, todos aqui, se levantem. Tomás, Wesley e as meninas vão começar a cantar, e enquanto eles cantam, eu quero que todos vocês saiam daí. Olha, eu quero te dizer, o que você está para fazer é a única esperança da América, é a única esperança do seu lar, é a única esperança da sua alma, e eu quero que você venha. Deus está falando com você, eu quero que você desça até aqui, desde lá de cima, vai demorar um pouco, vai ser
a maior jornada que você já fez. Eu quero que você venha e fique de pé aqui. Todos que levantaram as mãos. Mães, tragam filhos. Pais, tragam filhas. Esposas, tragam maridos. Maridos, tragam esposas. Cristãos, tragam seus amigos que não são salvos. Filhos, tragam seus pais. Vem agora enquanto eles cantam. Jesus, I'm coming home. Lord, I'm coming home. De volta para Deus, de volta para a Bíblia, Back to the morning splits. de volta ao arrependimento, de volta à misericórdia e à graça, de volta ao céu, de volta para Jesus. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Vocês da televisão, eu quero que vocês me deem a sua atenção, por favor. Deus é o único que pode mudar sua vida. Mas nada pode te mudar. Você não precisa de reforma social. Você não precisa de mais programas sociais. Políticos diferentes não vão mudar sua situação. Você precisa de Jesus. Jesus. Eu não te trouxe até a frente aqui para te apresentar uma filosofia, ou uma crença, ou uma teoria, ou um dogma, ou uma religião. Eu te trouxe aqui para te apresentar a um homem. O homem Cristo Jesus. Aleluia. Glória. Ele vai satisfazer a fome em seu coração. Ele vai acabar com a sede da sua alma. Não importa quem você seja, Ele quer entrar. Ele quer andar com você. Ele quer te ajudar. Ele quer te fortalecer. Porque Ele te ama. Veja bem, para o mundo você é apenas um número, você é apenas uma parte de um grupo, mas para Deus você é uma pessoa, você é uma alma eterna. Você viverá para sempre. Você é importante, você é especial. Para o mundo você pode ser mais um, mas para Deus você é especial. Qual o seu nome? Sky. Você acabou de me falar que você é um bêbado, não é? Mas você sabia que Deus te ama, Sky? Que Jesus morreu na cruz por você. Ele pode salvar sua alma. Ele pode tirar essa sede tremenda pelo álcool e te dar água viva. Sky, eu quero te falar daqui a pouco, se você fizer o que Ele pede para fazer, Jesus vai virar para o Pai e todos os anjos e falar para o céu: o Sky voltou para casa. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. E eu vou orar a oração do arrependimento. E eu quero que vocês pela televisão orem comigo. Eu quero que vocês aqui orem comigo. Repetir palavras não salva ninguém, mas se você acreditar nelas em seu coração, elas vão salvar. Vamos orar, e eu quero que toda pessoa aqui acredite em Deus comigo, com essas pessoas aqui, com a cabeça baixa e os olhos fechados, por favor. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Não há outra esperança a não ser Jesus. Todo o resto não vale nada. Nesse momento, eu peço do meu coração, perdoa-me, lava-me, limpa-me, me transforme em uma nova criatura. Nesse momento, eu desejo nascer de novo, de acordo com a sua palavra. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E esse mesmo poder que trouxe Jesus da morte para a vida, nesse momento vai me mudar. O cativeiro do álcool está quebrado. O cativeiro da imoralidade está quebrado. O cativeiro do pecado está quebrado para sempre. Nesse momento, eu sou lavado, eu sou limpo, eu estou justificado, eu estou santificado. Eu aceito Jesus como Salvador e eu estou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus!